Olá! A redução da maioridade penal voltou a ser um assunto de destaque nas mídias, principalmente em decorrência de alguns casos que podemos também citar nesse programa. Para falar sobre o assunto, eu estou com dois convidados no estúdio, o doutor Eduardo Munhoz, que é advogado e também professor da FH Uniararas, e a professora mestre Patrícia Benhame, que é antropóloga e professora também da FH Uniararas. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença, e eu gostaria de começar com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, qual é a sua posição em relação à redução da maioridade penal? A favor ou contra? Érica, é uma questão muito delicada, que possui vários prismas, mas antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para participar do Teoria e Prática e dizer que me sinto muito honrado com a presença da professora mestre Patrícia, colega da FH Uniararas, a quem provavelmente iremos ter algumas divergências aqui de debate. Mas a questão da redução da maioridade penal voltou a permear as mídias recentemente em razão dos crimes violentos e brutais praticados por menores, não é? Pessoas que não completaram ainda os 18 anos de idade e que não estão sujeitos à imputabilidade penal. É uma questão muito delicada. Eu, particularmente, sou ligeiramente a favor da redução dessa maioridade penal, mas não como um elemento de combate diretamente a essa onda de violência juvenil que nós estamos vivendo. Eu entendo que a maioridade penal ela deve passar por uma reformulação após um longo período de debate na sociedade civil, principalmente levando em consideração o perfil do jovem de hoje. Não dá para a gente entender e aceitar que o menino com 16 anos hoje, a menina com 16 anos hoje, que são encarados como adolescentes pela legislação, tem o mesmo perfil e a mesma formação de um jovem da década de 40, que foi a década que deu origem ao nosso Código Penal, ou mesmo de um jovem do início da década de 90, que não está tão longe dos dias de hoje, porém, em razão desses avanços que nós estamos vivendo, dessa era do conhecimento e da informação, de questões muito rápidas associadas à tecnologia, não dá para se dizer que a formação desses jovens de hoje é idêntica ao que nós tínhamos outrora. Então, mas nesse sentido, nós temos ali a possibilidade, então, na tua opinião, de reduzir essa maioridade penal, desde que se modifiquem outras considerações também no Código Penal. Com certeza. A redução da maioridade penal, ela implica numa série de outras questões, não é? E por isso que eu não acredito que ela seja um elemento tão eficaz para o combate imediato dessa onda de violência juvenil. A redução da maioridade penal implica em termos menores, considerados hoje menores, jovens com 16 anos dirigindo, implica que teremos jovens com 16 anos podendo consumir bebidas alcoólicas, implica uma série de outros fatores que a nossa legislação hoje não tem maneiras, não tem meios de tratar isso. Seria necessário repensar toda a ordem jurídica focada nessas condições da imputabilidade penal, da maioridade penal, a partir dos 16 anos. Então, o meu posicionamento inicial é de que é sim algo necessário em razão dessa nova formação dos jovens brasileiros, contudo, não se presta a combater de forma eficaz essa nova onda de violência juvenil que nós estamos vivendo. Para isso, existem outras grandes ideias que estão em debate hoje na sociedade civil, no meio jurídico, que se prestam a combater essa onda de violência, penalizando sim, punindo sim os seus infratores de forma exemplar, de maneira significativa, porém não necessariamente reduzindo essa maioridade penal. Sim. É interessante porque essa é uma visão, é lógico, de um advogado e ainda não é 100% de que, de fato, precise reduzir essa maioridade penal. Só que eu gostaria de passar para a professora Patrícia. Qual é a visão, nesse caso, da antropologia ou da sociologia? E se a visão da antropologia também é a sua opinião? Olha, como colocou o Eduardo, é realmente uma questão muito polêmica, né, que remete outras discussões, né, para além apenas do encarceramento desses jovens. É uma questão muito mais, realmente, como a gente colocou, polêmica e difícil na sociedade. Em relação à antropologia e sociologia, vou colocar de maneira geral, que os profissionais, né, especialistas na área, tendem a observar, e assim, é essa também a minha opinião,
essa discussão sobre a redução da maioridade penal, a gente vê muito mais como uma questão, como um problema social, do que apenas como uma questão de polícia, né? Como um caso de polícia. Nós precisaríamos mudar questões que envolvam, então, a sociedade. Sim. E, de repente, colocar esse menor dentro da sociedade de uma outra forma, com questões políticas, para resolver o problema. Tentar resolver o problema, acho que é mais fácil a gente colocar dessa forma, né? Porque o que a gente chama de problema social, a gente coloca muito ligado à questão, né, da família, à questão de educação, à questão de saúde, à questão própria do trabalho, condições de trabalho, porque esses menores, né, esses adolescentes, esses jovens, eles vêm de algumas famílias, né, que tem ali a questão de trabalho, os trabalhos precários, a questão da miséria. Então, acho que uma reestruturação, principalmente da educação, era muito mais ideal, vamos pensar nesse caso, do que simplesmente encarcerar esses jovens, né? Porque se a gente for pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a gente tem? Crianças e adolescentes estão em processo de socialização, né, que requerem cuidado, requerem atenção da família, mas que família é essa? Então, mas nós quais temos cuidados são esses? Condições morais de discutir esse assunto? Essa é uma boa, bem colocado, né? Eu acho que o Eduardo vai concordar comigo, porque se a gente for pensar, né, o que é a moral? O que a gente entende por moral na sociedade? A moral é um conjunto, né, de regras que determinam o comportamento de um indivíduo em um grupo social. Se a gente for pegar pela questão moral, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, porque vai remeter o quê? A muitas particularidades, grupos específicos. Eu acredito que essa discussão tem muito mais a ver com a ética, que vai fazer uma reflexão muito mais universalista, né? De certa forma, que é melhor para os sujeitos, de uma maneira geral, na sociedade, do que grupos particulares. Então, eu acho que é uma discussão muito mais ética e também legal. Né, aproveitando aqui a presença do Eduardo como advogado, também é uma questão legal para ser discutida. Eu gostaria de entrar em alguns casos, que até alguns são recentes, outros um tanto mais antigos, mas nós deixamos para o próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com Teoria e Prática. Doutor Eduardo, eu gostaria já de início começar com um caso. Ele é bem recente, o caso Vitor Hugo Dippmann. Pelas informações que eu tive, um menino de 19 anos, entrando no portão de casa, foi assaltado com os braços para o alto e levou um tiro na cabeça. Foi morto e o rapaz que o assaltou, um menor de idade. Como fica a situação num caso como esse? Esse menor de idade foi preso, não foi? Quanto tempo fica na cadeia? Qual é a situação? Hoje, legalmente falando, a situação desse menor ela é relativamente confortável se comparado à mesma punição que nós teríamos para um maior. Não é? Um maior responderia aí pelo crime de homicídio, não é? Com penas bem mais severas, principalmente em razão da frieza como esse crime foi cometido. Né? Não houve oportunidade de reação da vítima, não houve em nenhum momento esboço de reação dessa vítima, então matou-se ao que tudo indica. Teríamos que verificar a investigação do caso para poder se posicionar de uma forma mais eficaz, mas ao que tudo indica foi um crime praticado na mais absoluta frieza pelo agente. No caso desse menor, ele vai ter uma tratativa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente muito diferenciada. O ECA, como é chamado na área jurídica, ele vai simplesmente colocar esse menor após a análise de um processo judicial também, mas na pior das hipóteses para ele, há uma pena de internação. E essa internação ela pode se estender por até 3 anos, que é um período máximo que o ECA permite hoje. Nós temos até aqui o artigo 121 Correto. Do ECA, e em destaque, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Se fosse um maior de idade, qual seria o período mais ou menos? Bom, nós teríamos aí um crime para, nessa mesma comparação,
fazer uma analogia com o artigo 121 agora do Código Penal, que é o delito de homicídio, nós teríamos um crime aí com penas de aproximadamente 12 a 15 anos para uma situação como essa. A diferença é grande. Muito grande. E o detalhe é que no Código Penal, o maior ele vai cumprir pena. Aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor estará inserido num regime em que ele vai passar por uma terapia de ressocialização. E essa terapia, como bem indica o Estatuto, ela deve ser reavaliada a cada 6 meses. Então, se esse menor pudesse se tornar um santo em um curto espaço de tempo, eu diria 1 ano, ele poderia ganhar novamente, já em 1 ano, a sua liberdade. Ocorre que crimes com essas características, usualmente os menores ficam o tempo máximo de internação admitido, que é de 3 anos. Ocorre que após esses 3 anos, os laudos nem sempre concluem que esse menor está apto ao convívio social novamente e simplesmente não podemos mantê-los lá. Eles são reinseridos à sociedade praticamente da mesma forma como dela a sociedade vieram. Sem dúvida. E aí, professora Patrícia, no caso, então, de colocar essa pessoa de volta à sociedade, se nós pensarmos nesse caso, a mãe desse rapaz que foi assassinado, ela é advogada. Então, no calor da situação, talvez ela pudesse anteriormente ser totalmente contra a redução da maioridade. Mas estar naquela situação muda a opinião da pessoa? Você acredita que isso pode modificar a sociedade? Acredito que muda. Quando você está na situação, acredito que muda sim a opinião. Porque entra justamente naquela questão que a gente estava discutindo no primeiro bloco, da questão da moral. Envolve a questão de moral que a pessoa, naquele grupo, considera correto para aquele momento, acata como uma regra, né? Então, quem passa pela situação, geralmente, né, e geralmente não, acaba a maioria sim, pensando na questão de favorecimento, né, em relação, né, se posicionando a favor da redução da maioridade penal. Só que a grande discussão é, se a gente reduzir, vai resolver o problema da violência, vai resolver o problema da criminalidade? Né? Como o Eduardo colocou, a hora que esse jovem, esse adolescente volta, né, novamente inserido na sociedade, ele volta praticamente da mesma forma com que ele foi, então, no caso, para a Fundação Casa. E aí, então, a solução seria colocar esses adolescentes, esses jovens, nas nossas prisões? Mas isso não acontece toda hora? Se eu considerar o seguinte, nós temos alguns casos que vão para a mídia e aparecem, talvez isso que retorne o assunto da redução da maioridade penal e fique tudo muito com os ânimos exaltados. Isso não é constante? Não existe, então, uma política, de repente, que coloque essa pessoa na sociedade ou que mude essa educação e consiga modificar esse sistema com o passar do tempo? Deveria. Mas não existe. Deveria, mas efetivamente a gente não tem. A gente não tem. Por isso mesmo, a discussão, né, antropológica sobre isso é pensar, então, medidas eficazes, realmente políticas públicas que deem um suporte de educação, né, questão de trabalho para a família, porque só pensar na questão de colocar essas pessoas nas prisões é realmente muito imediato, tentar dar conta de problema imediato, que não é do momento, né, a questão é muito mais antiga. Se nas fundações casas, né, os menores voltam, então, para a sociedade da mesma maneira, então, a gente for pensar nas prisões, cabe um ciclo muito maior, né, porque a gente sabe as situações do nosso sistema penitenciário. Então, seria também repensar essas questões. Sim, sem do dúvida. Próprio sistema penitenciário, né, de como a pessoa sairia, então. E nós temos também um caso que é o do Champinha, que é famoso, já tem aí mais de 10 anos, que está, na verdade, até hoje em um local, está preso. Mas eu gostaria de chamar esse caso no próximo bloco. Então, o Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança. Com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Antes de falarmos do caso Champinha, professora Patrícia, se não for pela lei, o que poderia ser feito nesse momento de uma maneira mais efetiva para modificar esse sistema e, de fato, substituir a redução da maioridade penal? Eu acredito que uma reflexão realmente em conjunto, né, com vários profissionais, para repensar a questão da educação. A questão das nossas escolas, a questão de famílias, a questão mesmo de valores, né, do próprio sistema político e econômico. Eu acho que um conjunto de profissionais ligados dessas áreas poderiam, então, repensar um pouco a questão do porquê o crime, do porquê a violência, do porquê o tráfico. Então, se tornou mais interessante, mais atrativo do que a escola, do que trabalhar com carteira assinada, né, para pensar as questões aí de desigualdade social. Que talvez seja isso também o que o doutor Eduardo trouxe desde o primeiro bloco, essa mudança, né, no perfil, talvez desse adolescente, desse menor, que de fato era bastante diferente da década de 40, 90 para agora, sendo que 90 está muito próxima. Até pela própria questão do investimento, né? Por que não investir, né, em educação, em escolas, em bons profissionais, né, em toda uma equipe, né, de assistentes sociais, enfim, de vários profissionais? Por que não investir nesse ponto ao invés do investimento de construção de prisões, sim, por dúvida. exemplo? Porque se nós, vamos supor que fosse, então, decidido que seria considerado, né, a questão do menor, com 16 anos, poder entrar nas prisões, ao invés da Fundação Casa. Então, consequentemente, a gente sabe, né, do número de presos, do número de prisões que existem, consequentemente, o que haveria de se fazer? Construir mais presídios. Sim, né? Mais, né, dinheiro dos nossos impostos para essa questão. Né? Então, a minha posição, defendendo um pouco dessa parte antropológica, seria, então, investimento na questão educacional, né? De cuidados e de pensar mesmo, né, com todo cuidado em relação a essa população, essa faixa etária específica. E aí, doutor Eduardo, em relação à lei, o que, aí de forma também efetiva, deve ser feito nesse momento, se a posição for reduzir a maioridade penal? Veja só, Érica, do ponto de vista legal, nós temos algumas questões técnicas que precisam ser discutidas e eu diria, superadas. Hoje, a idade penal aos 18 anos, ela está consagrada na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, né, que é a nossa lei máxima, a nossa Carta Magna. E as alterações que se pretendem realizar na Constituição, elas só podem ocorrer através de emendas constitucionais. Contudo, as emendas constitucionais são de votação muito difícil no Congresso Nacional. Por determinação da própria Constituição, a gente só consegue aprovar alterações no texto constitucional se a gente tiver no Congresso Nacional o que nós chamamos de quórum qualificado. Ou seja, nós precisamos de 3/5 do Congresso Nacional votando a favor dessa alteração. Em contrapartida, se a gente estudasse uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, que apesar de ter essa nomenclatura, é uma lei federal, para realizar alterações em lei federal, nós também dependemos do Congresso Nacional, porém num número muito mais reduzido de congressistas votando efetivamente.
com maioria simples no Congresso Nacional, a gente já consegue aprovar alterações. Então, olhando pelo aspecto técnico, eu diria que é muito mais simples aprovar um maior rigor dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente do que efetivamente se discutir a redução da maioridade penal. Eu continuo sendo relativamente, ligeiramente a favor dessa redução. Eu acredito que essa discussão é muito bem-vinda na sociedade, não é algo para ser implementado a toque de caixas, motivado por questões, eu diria, relativamente passionais, como crimes horrorosos, hediondos, como nós estamos vendo. É uma questão que precisa ser muito pensada. O que a professora Patrícia coloca do encarceramento é uma triste realidade no nosso país. O Brasil ele é um dos países que mais encarcera pessoas no mundo e ainda assim nós vivemos nessa sensação de impunidade. E pior, além de encarcerarmos muito, nós temos poucas vagas em presídios. A redução agravaria essas condições? Sim, mas aí nós temos que ter voz, temos que ter apoio e força popular para exigir do governo políticas públicas adequadas, infelizmente, em alguns casos, na construção de presídios também. Então, aí dentro do que você falou até, para a gente até encerrar esse bloco, o caso Champim. Ele é bastante antigo, esse aqui é o casal que foi morto, brutalmente assassinado, ela estuprada por algumas pessoas Sim. durante alguns dias, e ele, até hoje preso, não se sabe o que fazer com ele, ele está num instituto que vai ser fechado, mas, de fato, é um problema da sociedade. Mas eu vou chamar para o próximo bloco, a gente volta falando exatamente sobre esse assunto, para você nos contar o que pode ser feito com ele, ou se já tem alguma informação do que vai ser feito com ele. Então, a Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com Teoria e Prática. Doutor Eduardo, então voltamos aqui com o caso Champinha. De fato, foi bastante horrendo tudo o que aconteceu na época, há mais de 10 anos, e ele ainda continua preso. Qual é a atual situação desse indivíduo, desse menor? Veja só, Erika, o termo preso talvez não seja o mais adequado, mas efetivamente ele continua afastado do convívio social. O Champinha, à época, era menor, ele foi o mentor e o diretamente responsável pela morte do casal, com requintes de crueldade, um crime bárbaro, e ele foi, então, internado aos cuidados da Fundação Casa, passou pelas medidas ressocializadoras e, para não ser colocado em liberdade após o período de 3 anos, ele sai daquela condição de menor infrator e ele fica internado baseado em laudos que atestam a sua incompatibilidade ao convívio social. Ele está num instituto que seria uma espécie de manicômio judicial. Para que a gente pudesse falar profundamente sobre o caso, eu necessitaria de outros elementos e estudar o caso propriamente dito. Mas há quem sustente, juristas que sustentam que a condição do Champinha hoje é ilegal. Ou seja, nós não temos lei, a nossa legislação não está preparada para enfrentar situações como essas, por exemplo. Então, por enquanto, ele é mantido, né? Sim, afastado. E todos ficam pensando no como mantê-lo, porque, de fato, pelo que eu li, em qualquer lugar que ele vai, ele arruma algum tipo de problema, então ele não pode Sim. ficar muito tempo em É uma pessoa com uma personalidade totalmente transviada, que não tem condições de convívio social. Lembra, guardada todas as proporções, o antológico caso do bandido da Luz Vermelha, que passou 30 anos encarcerado, foi colocado em liberdade e, quando ganhou a liberdade, em questão de alguns anos, pouco tempo depois, foi assassinado. Sim, sem porque dúvida. não possuía condições de realmente conviver em sociedade.
Professora Patrícia, eu gostaria de entrar também na questão biológica e psíquica, e para isso, mais um caso que nós temos que é recente, o da dentista Cíntia Moutinho de Souza, que foi, atearam fogo, 2 menores atearam fogo nela, porque ela só tinha R$30 em conta. Uma questão biológica e psíquica, mesmo com o caso do Champinha, nós podemos analisar nesse âmbito? Seria muito fácil analisar desse ângulo, né? Atribuir a questão de uma doença mental, a questão genética como responsável, né, pelo criminoso. Olha, isso é do sangue, nasceu o criminoso, nasceu o bandido, nasceu o traficante. Isso seria realmente muito fácil, né? Você realmente não vê de onde vem esse problema. Que, tudo bem, né, existem estudos que mostram a questão genética, tem influência, sim, né? Pode ter uma influência, mas ela não pode ser determinante para esse tipo de comportamento. Né? A questão de a produção de monstros, ninguém nasce monstro, né? Ninguém nasce na carga genética, isso. Isso também é muito determinado pelo contexto, né? Pelo contexto sociocultural em que essas pessoas vivem. Num contexto, né? Todos os casos que a gente mostra aqui são de quê? De menores vindos de camadas populares, né? Negros, pobres vindo dessas camadas populares, que ganham muita repercussão. Qual é esse contexto social? Quais são as reproduções, as relações sociais presentes naquele lugar? Sim, né? A questão dúvida. do crime, da violência, ela é muito nítida, né? Muito fácil ali em muitos desses meios. Então isso muitas vezes acaba levando e influenciando, mas também não é totalmente determinante. A gente não pode dizer que é puramente genético, nem puramente cultural. A gente acredita que é uma mistura entre essas duas coisas. Então, determinar como doença realmente seria um problema. Sem dúvida. E aí, nós temos aqui também a comparação de outras localidades que já consideram a maioridade penal com 7 anos na Austrália, Irlanda, casos até de sem idade mínima para Luxemburgo. É lógico, aqui nós temos algumas políticas públicas já muito bem elaboradas, creio eu, não é, doutor Eduardo? Muito bem elaboradas, talvez alguns locais nem tanto, mas que o Brasil poderia se espelhar para fazer alguma política diferenciada e aí, como a professora Patrícia colocou, algumas questões que envolvam a sociedade. Mas ainda tem mais uma questão que eu gostaria de entrar com a professora Patrícia. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela divulgou recentemente em nota que ela condena a redução da maioridade penal. E ela coloca o seguinte: criminalizar o adolescente com penalidades no âmbito carcerário seria maquiar a verdadeira causa do problema, desviando a atenção com respostas simplórias, inconsequentes e desastrosas para a sociedade. Vai muito próximo à sua fala durante a nossa entrevista. Só que eu gostaria de lembrar até um caso para fazer uma comparação. Suzanne von Richthofen, eu acho que era o nome dela. Sim. Ela é uma pessoa muito perigosa, histórico, vem de uma camada alta da população e hoje, pelo que se fala, ela se converteu religiosamente. Então, assim, será que a religião, principalmente na visão da antropologia, resolve algumas questões? A antropologia e a religião se conversam nessas questões? Qual é essa visão? Pergunta complicada essa que você me fez, né, Érica? E nesse caso, deixar bem claro, a posição religiosa vai, né, de encontro com a posição da antropologia, mas nem sempre, né? Justamente, muitas vezes, a gente entra mesmo num conflito de divergências de ideias. E na própria antropologia, nós temos várias visões a respeito da religião. Né? Temos aquela que vê a religião como uma forma de dominação, de exploração, outras como uma forma de coesão social, né? De manter laços mesmo sociais. Temos também uma visão de associação entre religião e economia. Enfim, em alguns casos, as pessoas realmente podem, né, utilizar a questão religiosa para uma questão de salvamento ou de, então, no caso, né, dessa moça, acredito para ser um pouco mais bem aceita pela sociedade, talvez, porque realmente ela foi muito criticada, né? Mas eu acredito que a questão religiosa, apesar de não ter, né, relação com o Estado, né, porque nós teoricamente vivemos num Estado laico, mas sabemos que na prática não é muito bem assim que funciona, né? Nós vemos bancadas evangélicas, bancadas católicas, que muitas vezes impedem realmente a efetividade de algumas leis. Nesse caso, né, está se pensando em algo maior como sociedade, mas geralmente volta-se muito para uma questão moral, e a questão moral religiosa ela é muito particular, não então, pode ser aplicada para todos. Para
para auxiliar, talvez utilizar o que é bom de cada uma das áreas. Então, utilizar a religião como um lado bom, talvez, de fato, facilitar algumas leis que possam ser colocadas, ou até para salvar, entre aspas, algumas pessoas. Bom, eu não tenho mais tempo para nós conversarmos, mas gostaria até de deixar um convite, porque é um assunto que, de fato, rende muita conversa e é um assunto gostoso para que as pessoas também conheçam um pouco mais sobre cada uma das áreas. Gostaria de agradecer a presença dos dois e o Teoria e Prática deixa o e-mail teoriaepratica@uniararas.br para as dúvidas ou sugestões. Até a próxima! Podcast.